Oi, bem-vindos. Meu nome é Alice. Eu vou compartilhar muito aqui nesse canal a minha experiência de intercâmbio durante os próximos meses, porque eu tô indo para o meu segundo intercâmbio para os Estados Unidos. Só que antes disso, eu queria trazer qual foi a experiência, assim, num todo, uma visão geral da experiência do meu primeiro intercâmbio. Só para deixar claro, eu tô falando do intercâmbio de Work and Travel, que é um intercâmbio de trabalho para os Estados Unidos. Não vou trazer muitos detalhes aqui sobre as regras do programa e tudo mais, porque eu acho que isso vocês podem encontrar em outros vídeos ou pela internet mesmo. Então eu queria trazer de fato qual foi a minha experiência, qual foi a minha visão, a minha perspectiva. Esse primeiro intercâmbio eu fiz no final de 2023 para 2024. Eu comecei a trabalhar, se eu não me engano, dia 8 de dezembro e eu voltei dia 28 de fevereiro. Lá, um panorama geral. Eu fui para Snowmass, no Colorado. Eu trabalhei como housekeeper e eu consegui um segundo emprego como host em um restaurante. Eh, o meu empregador foi a Master Corp, que é uma empresa terceirizada, e eu trabalhava de fato no hotel View Live. Meu salário era $17,50 a hora no meu trabalho de housekeeper. Como host era um pouco mais baixo, era $13 a hora, mas tinha algumas tips que entravam, né? As tips que entravam eram distribuídas para todos os funcionários e esse salário aumentava um pouco. Housing, que é o local que a gente mora, né, eu pagava $130 por semana e um ponto super positivo que fez, assim, total diferença nesse intercâmbio, era que a gente tinha 3 refeições inclusas lá no refeitório do Viu Live, o café da manhã, o almoço e o jantar. O nosso housing, ele era um quarto de hotel, basicamente, com 2 camas, a gente dividia com outra pessoa, então era um quarto com 2 camas de casal, um banheiro, um closet pequeno, televisão, tinha um micro-ondas, uma cafeteira, só, o básico mesmo. Então facilitou muito a gente ter refeitório disponível para a gente fazer essas refeições, já que a gente não tinha como cozinhar dentro do nosso quarto. Então isso nos economizou dinheiro e tempo. Eu praticamente não gastei nada com alimentação, eu só comprava algumas coisinhas para fazer algum snack quando o almoço não estava muito gostoso, porque acontecia muitas vezes. Tinha dias que a comida realmente estava bem ruim. Vou procurar algumas fotos para botar aqui, mas tinha dias que estava boa. No café da manhã, por exemplo, geralmente tinha croissant, tinha ovos, tinha waffle, tinha panqueca, tinha muffins, tinha iogurte, granola, leite. No almoço era bem variado, mas pelo menos uma vez por semana era hambúrguer, outra vez por semana era comida mexicana, outra era chinesa, outra era uma carne de porco com sei, enfim, variava um pouco. E a janta geralmente era a mesma coisa do almoço. Eu não fui com agência, eu fui com a GEC, que é o sponsor diretamente. Eu paguei muito mais barato no programa por ter ido direto com o sponsor, e esse é um outro ponto super positivo do meu intercâmbio. O programa foi $1.350, isso no ano de 23, 24, né? Em reais, isso saiu para mim 6.844. O visto foi R$ 1.000, né, que a taxa de tirar o visto na época era $180, agora tem uma taxa a mais, mas na época eu paguei R$ 1.000. Eu viajei para tirar esse visto, né, que eu tirei lá em Recife, eu sou daqui de Fortaleza, então essa viagem saiu aí por R$ 255, foi só o ônibus de ida e de volta. Passagem de ida e volta de Fortaleza até os Estados Unidos foi 5.200 tudo. Roupas de frio eu não tinha nada, então eu peguei uns R$ 400 e fiz umas comprinhas na Shein. Comprei meu passaporte, que eu não tinha, foi R$ 150. Comprei vários remédios, não usei 10% dos remédios que eu comprei. Todo mundo recomenda levar um monte de remédio. Comprei, não usei quase nada. Gastei R$ 300 de remédio, trouxe tudo de volta, graças a Deus, né? Nenhuma doença me acometeu. Antes de ir, eu paguei o Housing Deposit, que é o depósito, que é o calção, basicamente, que foi $200. E eu levei $480 de pocket money, dinheiro que você usa para passar as primeiras semanas. Manda aí o Housing Deposit e o pocket money, eu gastei R$ 3.400. No total de tudo, eu para ir para esse intercâmbio, eu gastei R$ 17.548. Sobre a cidade, eu fui para o Colorado, uma cidadezinha chamada Snowmass. Snowmass fica muito próximo de Aspen. É uma cidade, assim, puro luxo, muito famosa. Muitos famosos, tipo Justin Bieber, Anitta, Hailey Bieber, vários famosos aí que você puder imaginar, eles vão para Aspen. Às vezes, muitos deles têm casa em Aspen.
e eles amam ir para lá durante essa temporada de inverno para esquiar. Então, a cidade em si eu amei. Colorado é um lugar muito procurado. Aspen e Snowmass também é uma cidade muito procurada durante esse intercâmbio de work and travel. Por quê? Porque lá o pessoal costuma fazer muito dinheiro. Lá realmente você consegue trabalhar bastante. Além do seu primeiro emprego, você consegue ter um segundo e até um terceiro emprego. Então, nessa brincadeira aí, o pessoal trabalha muito, faz muito dinheiro, volta para o Brasil com muito dinheiro. Realmente é uma cidade bem famosa por ter várias oportunidades de comércio por perto. É muito movimentada, é muito lotada, muito cheia. Tem muito hotel, tem muito restaurante, tem muita coisa que dá para você procurar várias opções de emprego, né? Só que o ponto negativo da cidade é que ela é muito cara. Como eu falei para vocês, é uma cidade assim puro luxo. Então a alimentação é cara, você não vai ter muita coisa barata por lá não. Um ponto positivo também é que tinha transporte de graça. A gente podia ir para Aspen de graça e para outras cidades próximas também. Esse ônibus funcionava muito bem, era muito bom, tinha vários horários. Inclusive, ele também era o que a gente usava para ir até. Eu não vou lembrar agora o nome da cidade, mas eu vou deixar aqui na tela. Que era onde tinha o Walmart, onde a gente ia fazer compras, onde tinha algumas lojas de rede maiores, né? Que isso a gente não encontrava lá em Snowmass mesmo. Só que já para ir para essa cidade era um pouco mais longe, se eu não me engano era tipo uma hora e pouco. O meu processo começou meio conturbado, porque eu comecei em outubro de 2023 que eu comecei e eu embarquei em dezembro, né, então foi tipo assim, muito no susto, foi super no susto. Eu estava me programando para ir no ano de 2024, então eu comecei a pesquisar, comecei a me organizar, eu falei: "Ah, vou começar a praticar mais meu inglês, vou começar a pesquisar mais e vou me preparar, vou juntar dinheiro para eu ir em 2024". Só que em outubro apareceu essa oportunidade e eu falei: "Velho, por que não? Vamos, só vamos". E aí eu vi lá um post da GC que tinha vaga e eu decidi começar o processo e eu fui sem total esperança, eu fui realmente só pra ver como era e acabou dando certo e então foi muito no susto. O processo com a DC foi bem tranquilo, compensou muito por causa do valor, sempre compensa. Aqui no YouTube tem um vídeo da Camila Reis falando bem detalhado sobre o processo de seleção com a DC. E, sinceramente, gente, não mudou nada. Eu fiz esse ano de novo, não mudou nada, continua a mesma coisa. Se vocês forem lá no vídeo da Camila, tá, é igualzinho, do jeito que é. A entrevista, os documentos, o site, é tudo igual. Como eu comecei o processo muito tarde, eu não tive muita opção, então eu tive que ir de housekeeper. E eu vou falar um pouco sobre essa position. Sinceramente, foi um pouco traumatizante a experiência para mim de ter ido como housekeeper. Não foi bacana, não gostei, não voltaria. Eu falei de todas as formas assim: "Não vou voltar de housekeeper, não vou voltar de housekeeper". Spoiler, esse ano a Carol falou: "Gente, a Mastercorp tá dando $150 de desconto no valor do programa para quem quiser voltar como housekeeper". Falei: "Não volto, não volto, não volto". "Não, não, amiga, nem de graça". Ó, me balançou, $150 me balançou. E me balançou também porque o salário como housekeeper é mais alto do que o salário. Gente, eu não quero muito falar sobre o meu processo desse ano, eu queria mas enfim, acaba que as coisas se conectam. Enfim, segura aí, não seja housekeeper. Eu imaginava que eu iria ser aquela housekeeper tradicional que limpa os quartos, que faz cama, que limpa quarto e tudo mais. Só que quando a gente chega lá, não foi assim. Eles recebem muitos H2Bs, que é outro tipo de visto, também é um visto de trabalho, e era uma galera, tipo, umas 20 housekeepers ou mais, que já eram experientes, já trabalhavam com a Mastercorp, então já tinham experiência nessa área. Então eles não pegaram a gente, que era mero J1, sem experiência nenhuma, para limpar os quartos. Eles nos colocaram para outras funções e deixaram esse trabalho, de fato, para as housekeepers H2Bs que já tinham experiência. Então eu não tive essa experiência de limpar quarto. Outras pessoas eu sei que tiveram, mesmo indo com a Mastercorp, acabaram sendo housekeeper de quarto mesmo. Então eu fiquei nas áreas comuns, que eles chamam de janitorial. O meu trabalho em geral era limpar o lobby, limpar a recepção, aspirar, passar o mop, limpar os móveis, deixar tudo organizado lá o lobby, né, que tinha, enfim, uma área bem grande de lobby, de área de espera, limpar os banheiros que tinha lá nas áreas comuns, os corredores, tirar o lixo, aspirar os corredores,
sempre checar se estava tudo limpo, se estava tudo ok, elevadores e enfim. Só que o ponto negativo mesmo, eu acho que de tudo, assim, era que nesse hotel tinha um banheiro que era meio que um banheiro público. Todo mundo podia usar, todo mundo tinha acesso. Só que o banheiro era de responsabilidade do hotel. E quem era que tinha que limpar esse banheiro? Eu. Trabalhava eu e outra menina no meu turno, né. Eram do A gente se dividia em 2 turnos. E isso foi o que tornou as coisas piores, porque era um banheiro que tinha muito movimento, muito fluxo, o banheiro estava sempre sujo e era um saco. E o pior era que a gente tinha que também limpar o banheiro masculino, que estava sempre com muito movimento, sempre tinha gente, e isso era sempre muito estressante pra gente, sabe? Ter que limpar o banheiro masculino também. No geral, a gente trabalhava 40 horas por semana. Nas primeiras semanas eu consegui trabalhar 60 horas, 50 horas, 55 horas. Depois eles começaram a cortar, como sempre, isso é bem geral mesmo. Em janeiro começou a cortar, só que em janeiro eu comecei no meu second job. Eu consegui o second job assim muito na sorte. Tinha começado a procurar, mas eu não tinha começado a de fato procurar. Eu não tinha sabido até lá para enviar currículo, para perguntar, coisa assim, eu estava só olhando, só observando, só esperando também o meu schedule do meu primeiro emprego tá bem definido para eu ir atrás do second job. Hotel limpando, chegou um rapaz e falou assim: "Ah, você é housekeeper, não te colocaram na cozinha ou coisa assim?" Eu falei sei lá, nem conhecia, nem sabia quem era. Eu falei: "É, não, eu sou housekeeper." Aí ele falou: "Ah, você tá procurando por um second job?" Eu falei: um pouco, sim, talvez. Aí ele: "Ah, pois vai ali no restaurante tal, Venga Venga, eu sou o manager de lá, fala me procura lá". Aí eu: "Beleza". Do nada, cara, do nada, acho que ele simpatizou com a minha cara. Fui lá, deu certo, consegui o second job e era como host. Esse second job de host, basicamente, a gente ficava lá na recepção, organizando as reservas, levando as pessoas até a mesa. A gente ajudava de uma forma geral quando o restaurante estava mais cheio, limpando a mesa, levando os pratos, coisa assim bem básica. Eu gostava, era legal, era bacana, só que eu acho que as meninas que trabalhavam lá comigo não gostavam muito de mim. No total, eu trabalhava em média 60 horas semanais, somando o meu primeiro emprego com o meu segundo emprego, eu trabalhava em média 60 horas por semanais. Então acho que eu trabalhava umas 20 horas por semana nesse second job. Tudo era bem cansativo, realmente era bem cansativo. A parte mais esperada de todas, o meu lucro. Eu tive lucro, eu consegui recuperar o meu investimento, valeu a pena, não valeu, fiquei devendo, não fiquei. Gente, eu falei pra vocês que eu gastei 17.500 e pouco pra ir, né. Eu voltei para o Brasil com 10.000 reais. E ao todo eu fiz 30.000 reais. Desses 30.000 eu gastei uns 17 pra ir, aí teve as coisas que eu comprei, no ao todo eu voltei com 10. Ou seja, valeu muito a pena. Eu voltei com US$ 2.000 aqui para o Brasil, valeu super a pena. Dava para eu ter pagado o meu programa de novo, só que eu não quis ir no ano de 2024, porque eu estava muito traumatizada. Mas eu tô voltando esse ano, então o trauma baixou. Considerei que o ganho foi muito bom, mas eu trabalhei muito e eu sei que eu tive uma experiência diferente de outras pessoas. Eu trabalhava em média 60 horas por semana. Outras pessoas que trabalhavam comigo não trabalhavam isso tudo, porque não tinham second job, mas também não chegaram a procurar ir atrás. Outras trabalhavam em média 50 horas semanais. Fiz compras, comprei um notebook, comprei celular, comprei muita roupa, fui para Nova York. Então eu tive o retorno financeiro que eu queria, que eu esperava. Então valeu muito a pena. Para além do dinheiro, eu fiz muitas amizades legais. Gente, eu não falava nada de espanhol, eu aprendi espanhol do zero. Fiz amigos muito queridos lá do Chile, pessoas muito queridas mesmo. E a gente se comunicava basicamente em espanhol. Eu só tinha eu e outra brasileira no nosso meio, né, que foi com a Mastercorp também. Só era eu e outra brasileira, o restante era tudo latino, tudo chileno e de outros países. Mas eu também pratiquei muito meu inglês voltou muito melhor, muito mais aperfeiçoado e de uma forma geral foi muito positiva a minha experiência e por isso eu tô voltando esse ano. Então eu trouxe um apanhado geral de como foi e depois eu vou falar como tá sendo esse processo, para onde eu vou esse ano e quais são as minhas expectativas para esse novo Work and Travel. E é isso. Lá no meu Instagram tem um destaque com todas as coisas que eu postei nos stories sobre o meu intercâmbio. Então você pode ir lá, qualquer dúvida. Estou muito ativa no TikTok, no Instagram também. Você pode ir lá me seguir, me acompanhar.
Vou trazer outros assuntos aqui também para esse canal e qualquer dúvida pode ir colocando aqui nos comentários. E se você quer acompanhar esse meu segundo intercâmbio, já clica aqui em seguir que vai ter muito vídeo sobre esse assunto. Vejo no próximo vídeo. Tchau!